A Renascença com a AXN e Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. Sabiam que no outro dia houve em Lisboa uma manifestação contra as elites globalistas? Não. Pudera, ninguém fala disso. E como deram conta, nenhum jornalista, nenhuma TV, ninguém deu importância a esta manifestação. Ninguém. É verdade, esta voz. Sérgio, se não sou eu a divulgar estas iniciativas louváveis aqui na Renascença, ninguém mais o faz. Eu aqui neste estúdio e tu aí no teu quarto também, claro, a emitir para todo o mundo via Facebook. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Sérgio Tavares. Hoje trago-vos os melhores momentos da manifestação contra as elites globalistas realizada no passado sábado em Lisboa. Vamos lá então a este best-of que ninguém pediu, mas que no fundo todos desejamos. Mas antes dos melhores momentos, temos o pior, que é o facto desta manifestação ter tido muito pouca adesão. Então. É de lamentar. Foi uma manifestação organizada em simultâneo com mais de 200 cidades, como referiu um dos organizadores, Pedro Brito, que lamentou, no entanto, que os supostos ativistas pela liberdade em Portugal tivessem, na maioria, ficado em casa. Ficado em casa. Esta malta é mesmo do contra. Quando no pico da pandemia se pedia fiquem em casa, eles recusavam. E agora que era para sair, ficam em casa. É que é mesmo para embirrar. Bom, vamos lá ouvir o porta-voz da organização. Mas uma coisa, eu tenho que dizer, isto não se passa em Portugal, passa-se em todo o mundo. Os ditos acordados e que falam e que dizem e que acontece, estão em casa. Portanto, não reclamem contra os covideiros, porque vocês são piores que os covideiros. Vocês não vêm para a rua porque são covardes e são piores que eles. É pá, insultar mesmo à bruta, isto não é? Isto é tão antigo já. Pior que covideiros. Esta é mesmo para acertar onde dói mais. Eu acho que estas pessoas preferiam que lhes chamassem filhos do que enteados de um covideiro. E vale a pena lembrar que este evento chegou então a ter uma organização conjunta entre a Global Walkout, que acabou por organizar esta manifestação, mas chegou a ter essa organização conjunta com a Associação Habeas Corpus e o Movimento Cidadãos pela Liberdade, que tem ligações ao partido ADN, mas que depois, tanto Habeas Corpus como os Cidadãos pela Liberdade se demarcaram da organização do mesmo após divergências com alguns elementos da organização e acabaram então por nem sequer marcar presença em nome individual e daí então o número de participantes ter ficado aquém das expectativas. Por acaso eu nunca pensei que estes grupos não conseguissem entender-se entre si. Só que eram super amigos, muito amigos. Pareciam todos tão sensatos e razoáveis, tão abertos ao diálogo, estou desiludida. Além de outras manobras pouco bonitas que aconteceram por outros intervenientes, nomeadamente por uma conhecida organizadora de manifestações, que no dia anterior a esta manifestação, dia 19 de maio, decidiu, imagine-se, fazer uma postagem dando a entender que esta manifestação do dia 20 não se iria realizar, o que poderá ter induzido os seus seguidores em erro e não ter então vindo a esta manifestação só porque não era ela a própria a organizar. Enfim, uma divisão que obviamente só beneficia quem tanto mal nos quer. É isto que eles querem. É isto uma que postagem. Eles querem. Eu adoro que já haja uma conhecida organizadora de manifestações. Isto tornou-se mesmo uma área de atividade. A loja das manifestações. Nos últimos 3 anos. Descontos. Neste momento temos uma Maia das antivacinas, chateada por não ter sido ela a organizar esta espécie de feijoada vegan da Caras. Mau, mas porquê é que agora meteste os vegan aqui no meio? Desculpa, foi só para dar um ar mais freak à coisa. Disparate, mas então, ou seja, isto foi um grande fiasco, é isso? Não, um fiasco não, que estupidez, onde é que foste buscar esta ideia, Inês? Nada disso, foi um sucesso. Digamos que um sucesso comparável, sei lá, a um Aroca Portimonense jogado numa segunda-feira às 9 da noite. Eram poucos, mas bons, resistentes. Isto porque o inimigo é global, então vieram até de outros países da Europa. Isto é o que se diz sempre em todos os eventos em que aparecem 3 gatos pingados, não é? Poucos, mas bons, poucos, que é ali para moralizar. Só faz falta quem cá está. Exatamente. Isto é 1000 vezes melhor, poucos mas bons, do que muitos mas maus, não é? Por exemplo, se vocês organizassem uma manifestação, imaginem, preferiam que estivessem lá 3.000 pessoas ou que estivesse só o Ruben Candeias? Ruben Candeias. É, votam nisso, mas vocês sabem quem é o Ruben Candeias? Então, claro, deve ser um dos poucos mas bons, não é? Precisamente. Olha, Ruben Candeias, também uma grande figura aqui da luta pela resistência, desde dos primeiros meses da fraudemia, sempre na rua. Meu Deus. A Ruben, 3 anos depois, os planos deles estão expostos, sabemos quem eles são, o que é que achas que temos que fazer para combater esta gente? Para e o que é que te incomoda mais os planos maléficos deles? Parecia, não é? Maléficos, planos maléficos. É incrível
esta reportagem do Sérgio Tavares sobre esta manifestação. Espera aí, deixa-me confirmar aqui uma coisa. Pois, Diga lá. já estava um passo à frente. Esta é daquelas perguntas que superam qualquer resposta. Os planos deles estão expostos, sabemos quem são. É como os ossos quando tens uma fratura. O que é que te incomoda mais nos planos maléficos deles? Parece que está a entrevistar o super-homem acerca do Lex Luthor. Rubem, tu estiveste na rua desde a primeira hora, não te faz confusão terem vindo pessoas aqui de outros países agora hoje a esta manifestação e os portugueses não terem marcado assim presença tão bem como esperávamos? A mim faz-me muita confusão. Os estrangeiros, eu também já vou vendo ao longo do tempo, já mesmo nas outras manifestações, viam-se muitos estrangeiros. Acredito que muitos estejam mais espertos e mais atentos a estas situações, ou sejam menos dependentes do Estado também, que isso também conta um bocadinho. Acho que em Portugal há muita gente dependente deste sistema. É incrível esta reportagem do Sérgio Tavares sobre esta manifestação, porque é quase toda sobre o facto de quase não ter havido manifestação, por ninguém ter aparecido. Mas pronto, o que vale é que vem gente de fora para compensar a ausência dos portugueses. Vamos lá ouvir os estrangeiros. Olha, Sérgio, está ali uma bandeira da Suíça, corre! Bandeira da Suíça, a Suíça a apoiar também a luta pela liberdade. Isto é geral, isto é mundial, temos que apoiar. O inimigo é global, não é? Global, exato, é global. Nós temos que revoltar, já não. Se calhar até nem vale muito, não justifica muito fazer manifestações. Em princípio sim, mas nós temos que virar para outro campo. Mais perigoso, mais perigoso. Temos que ir para o passo seguinte, não é? É o que eles fazem connosco. Eles andam-nos a matar sem balas, atenção. Sem Atenção. balas. Nós temos que revoltar. Cuidado. Temos de deixar o futebol, temos de deixar o copo de vinho na mesa, temos que ir para a rua. Que sorte, hein? Quê? Encontrar ali um suíço de Pois lá gema. está. Temos de ir para o passo seguinte, diz ele, temos de deixar o futebol e o copo de vinho e ir para a rua. Então, mas na rua já eles estão. Sim, mas claramente não largaram ainda o copo de vinho para estarem a sugerir uma viragem para um campo mais perigoso. É será porque isso? não estão bem, não é? Uma pessoa, quando bebe um bocado, tem ideias assim mais deslocadas e há quem tenda mais para a violência. É tipo aquela malta que bebe 2 copos e quer logo andar à pancada. O povo não sabe, o povo dorme, o povo ainda está adormecido e quando acordarmos será tarde. Será tarde para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso futuro. E para muita gente já é tarde demais. Há muitos que se foram pelo caminho com tudo isto, com estes planos maléficos que eles aqui implementaram, não é? Exato. Responde a senhora como quem diz, não faço ideia do que é que está para aí a falar, mas é melhor dizer que sim, exato. Os planos maléficos que eles implementaram, claro. Agora, quais planos? Quem são eles? Talvez a Carla saiba. Carla, o que é que eu trouxe aqui hoje? Trouxe aqui que eu não estou de acordo com aquilo que eles Trouxe estão a aqui que eu não fazer. estou de acordo. E acho que é uma falta de respeito para com as pessoas, é uma falta de respeito para com as crianças, é falta de respeito para com toda a gente que eles estão a fazer. Essa elite que não tem respeito por ninguém, nem por eles próprios têm. Foi tudo um bocadinho vago, Carla. Pois Este foi. discurso Sim, daria sim. para qualquer assunto. É o chamado método Carla, vou passar a usar. É uma resposta que não compromete e pode ser usada em qualquer situação. Querem experimentar? Lancem um tema qualquer, assim, da atualidade. Então, olha, os professores que se manifestaram no peso da régua. Eu não estou de acordo com aquilo que eles estão a fazer. Acho que é uma falta de respeito para com as pessoas, é uma falta de respeito para com as crianças, para toda a gente. Outro tema. Funciona. Olha, Messi e Neymar de saída do PSG para ganhar milhões. É uma falta de respeito para com as pessoas, é uma falta de respeito para com as crianças, é falta de respeito para toda a gente. Aquilo que eles estão a fazer, essa elite que não tem respeito por ninguém, nem por eles próprios têm. Como veem, não falha. Espetacular. Usem hoje o Incrível. método de Carla no escritório, quando malta de outro departamento vos pedir alguma coisa. E não digam que vão daqui. Eu, acima de tudo, venho aqui pelo futuro dos meus filhos e a pensar nos outros, que é aquilo que as pessoas não fazem, pensar no próximo. Do Eu próximo. vivi para assistir a este momento, um momento gosto. em que o negacionista nos acusa a nós, que andámos para aqui meses de máscara e a perder tempo em filas para as vacinas, de não pensarmos no próximo. Ias dizer uma coisa. E dizer que gosto muito do Darth Vader, que também foi à manifestação, que está lá sempre uma voz assim. E isto está em casa ao futuro de toda a gente com sucessivas agendas. É tudo misturado. LGBTs, esta questão da pandemia, tudo implementarem este atentado ao Estado de Direito, que é o que eles estão a fazer à nossa liberdade. Tudo vai dar em controle, tudo vai dar em morte, tudo vai dar em destruição, não é? Tudo. Tudo misturado. Droga, loucura, morte. Tudo misturado, LGBTs, esta questão da pandemia, tudo implementarem este atentado ao Estado de Direito, tudo vai dar em controle, morte e destruição. Eu acabo de perceber porque é que a inteligência artificial tem causado tanto furor. É que a inteligência natural anda a produzir raciocínios muito piores, não é? Não se percebeu nada. Eu não sei como é que associam LGBTs a morte e destruição. Só se for quando alguém diz assim, miga, esse look fica-te a matar, vais arrasar. E agora, um manifestante que confunde o mundo com um parque de merendas. O quê? Deixar o mundo da forma como eu encontrei quando nasci.
e essa é a minha obrigação, por isso é que cá estou. Mais nada. Nos anos 80. Deixar tudo da forma como encontrou é um pedido que se encontra assim na entrada Pois de é. parques de merenda, E em não é? casas de banho também, já Salas vi. de reunião, casas de banho, exatamente. sim. Deixe tudo como encontrou. Quanto ao mundo, diz isso. Exceto nos coteiros, que tens que deixar um bocadinho melhor. Pois, lá está. Eu acho que todos temos. Quanto ao mundo, nós costumamos ser um bocadinho mais ambiciosa. A ideia é deixá-lo precisamente melhor do que encontramos. Senão ainda estava tudo como na pré-história. Imagina, as pessoas chegavam cá e depois diziam: bem, eu até ia inventar a roda, mas mais vale deixar tudo como está, não é? Quando cá cheguei. Eu podia-te aquecer esse antílope, mas não me apetece inventar o fogo. Exatamente, vou evitar. Bom, mas não pensem que esta manifestação se fez apenas de anónimos e do famoso Ruben Candeias, claro. Também lá estavam outras figuras ilustres, como o Dr. Fernando Nobre. É um mosaico, enfim, de coisas, a começar, obviamente, por um genocídio global programado. Não estou a inventar nada, está escrito no livro do inefável Sr. Schwab, teve durante 40 anos, 42, escrito nas pedras guias da Geórgia. E atualmente os resultados falam por si. A mortalidade cresceu muito, apareceram diagnósticos do ponto de vista médico que são completamente, enfim, estapafúrdios, os cancros acelerados, as mortes não explicadas, de origem desconhecida, os infartos do miocárdio de origem desconhecida, enfim, uma série de coisas. Sabem porque é que o som não está nada bom, não sabem? Então porquê? Por causa do sítio onde estava o Dr. Fernando Nobre. Como assim? Não estava em Belém como os outros? Não, já está para lá de Marrakech há muito tempo. Olha que pode dizer que é efetivamente um médico sem fronteiras. Eu gostei muito do livro que ele cita ao início, que me pareceu que ser de Pita Schwarma, mas eu não percebi o que era. É aí que vamos precisamente. É. Eu acho que deu para reter o essencial. Há um genocídio global programado e está escrito no livro do Dino Fala, Sr. Schwab. Para ti é o quê? Eu percebi Pita Schwarma. Para mim é Dino Fala, Sr. Schwab. Vamos tentar perceber. Inefável Sr. Schwab. Sr. Schwab. Sr. Schwab. Percebi agora o Sr. Schwarma. Se alguém souber de que livro se trata, por favor, diga-nos. E depois, se me puderem emprestar, eu agradeço, porque eu adoro livros de ficção científica. Eu estou capaz de ler em papel, em e-book ou em formato pedra. Escrito nas pedras guias da Geórgia. O quê? Escrever um nas livro. palavras da Geórgia? Não, nas pedras guia da Geórgia. Este percebe-se. Escrever um livro inteiro nas pedras guia da Geórgia deve ser complicadíssimo. Imagina os amigos do autor. Então, em que capítulo é que vais? E ele: ainda só fiz o primeiro parágrafo, mas já me dói imenso o braço de estar aqui a esculpir. Ao fim e ao cabo, a falsa pandemia, os falsos testes PCR só tinham um objetivo: era injetar, criando um medo atroz, interiorizaram esse medo. Porque o objetivo é sempre o mesmo. Já foi dito há milhares de anos. Os cavaleiros do apocalipse quais são? As doenças, as guerras, a fome e a morte. A morte? Esperem lá. E a morte? Como é que se chama? Oi, pronto. Pronto, espera lá. Como já é que se começa chamam mal. os cavaleiros que adoram aquela sensação depois de terem comido um gelado, um bom gelado? Oh. É os cavaleiros do apocalipse. Isto foi bom, sabes porquê? Porque nós estávamos a ouvir falar de doenças, guerras, fome e morte e a pensar que não podia haver nada pior, mas há. Faltavam os trocadilhos da Ana Galvão. Há doenças que não são tão más, a sério, pensa lá bem. Por exemplo, a amidalite. Não sei se não é menos mau do que isto que a Ana acabou de fazer. Não sei. E este é o pior genocídio que a humanidade conhece há milhares de anos. Nunca houve tal deriva. Nada igual. Tem couro. Tinham todos os meios financeiros, técnicos e de controle das massas para poder fazer de nós cadáveres. Exatamente. Poxa. Sabe onde é que isto tinha previsto também? No livro Dino Fala, Sr. Schwab. Não, o livro do Sr. Pita Schwarma. Que é um livro de receitas. Bem, Fernando Nobre diz que este é o pior genocídio de sempre. Quando achávamos que ele tinha simplesmente esquecido o que aprendeu no curso de medicina, percebemos que também esqueceu toda a matéria dada nas aulas de história. Não é o pior genocídio de sempre, mas é das amnésias mais severas que eu já vi. E não pode ser efeito da vacina, porque essa com certeza não tomou, certamente. Não tomou. Extremamente desagradável. Com solverde.pt e a AXN não perca Hudson and Rex todas as segundas à noite. Olha que eu quero mesmo saber que livro é. Também este. eu, mas eu alguém... tenho a certeza que os nossos ouvintes não nos vão deixar ficar mal. Já ouvi falar disto. Por favor, enviem-nos uma mensagem, digam-nos qualquer coisa. Eu acho que é um nome francês. Não. Achas francês? Sou suave. Acho que inglês. Sou suave. Senhor Suave. Parece uma marca de shampoos. Compre já este shampoo, Senhor Suave. Não. Pita Schwarma.